Fala aí, comunidade da luz, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre doenças emocionais. No vídeo anterior eu falei sobre dores físicas, a verdadeira causa da gente ter dores físicas herdadas, ou seja, pessoas que nascem com dores físicas, seja dor no joelho, dor na coluna, enfim, diversas dores, e eu falei o motivo pelo qual as pessoas nascem com essas determinadas dores, tudo bem? Todas as doenças vêm nos ensinar algo, então nesse vídeo eu vou falar sobre doenças emocionais. Bom, então vamos lá. Se você, por exemplo, acredita verdadeiramente estar saudável, me responde uma coisa. Você é do tipo de pessoa que quando seu amigo ganha na Mega Sena ou ganha uma promoção no trabalho e você não, você sente inveja? Se você sente inveja, esse é um tipo de doença, as pessoas muitas vezes não consideram isso uma doença, mas de fato é algo que precisa ser tratado. E eu vou explicar até o final do vídeo o porquê que precisa ser tratado e o como fazer isso de forma leve, de forma simples e obviamente que todos nós possamos resolver isso dentro de nós. Bom, a princípio, muitas pessoas acreditam em estar totalmente saudáveis, né? As pessoas que acreditam estar doentes são pessoas que geralmente têm essas dores físicas no corpo, sentem, por exemplo, depressão, têm ansiedade. Fora isso, as pessoas acreditam não estar doente. Mas o fato é o seguinte: doença não tem a ver com dor. Doença tem a ver com algo que está desequilibrado, certo? Então muitas vezes tem doenças que elas são silenciosas, como por exemplo o caso do câncer, que ela só aparece depois de muito tempo e se começar a doer é porque já está muito grave, né? Se você tiver dores ou algo nesse sentido é porque já está muito grave. Então, a doença ela não é especificamente ligada diretamente à dor, mas a doença ela é a um desequilíbrio, seja na parte física, seja na parte emocional. E nesse vídeo a gente está tratando de dores emocionais. Então vamos lá. Bom, a princípio, a gente vem à Terra para a gente poder aprender sobre sentimentos, como eu falei nos vídeos anteriores. Então, todo o nosso processo, seja ele no trabalho, seja ele na vida pessoal, seja ele na vida financeira, enfim, diversos aspectos da vida, a gente aprende sobre determinadas situações que leva a gente sentir alguns sentimentos e trabalhar esses sentimentos em nós. Então, se você é uma das pessoas que quando seu amigo ganha uma promoção no trabalho e você não, você se sente inferior a ele, ou se é você que ganha uma promoção no trabalho e você se sente superior às outras pessoas, você está doente, tá? Isso é uma doença sim, e eu vou explicar o porquê. Bom, a gente vem à Terra basicamente para aprender sobre sentimentos e a princípio, os primeiros sentimentos que a gente trabalha, tá, nas nossas vidas ou nas nossas existências, nas nossas encarnações, são sentimentos de baixa densidade, para aprender o valor da vida. Então a gente passa por diversas situações de sentimentos de baixa densidade. Eu vou deixar aqui para você a tabela de sentimentos para você reconhecer qual é o sentimento que você está trabalhando nesse momento, tá? Bom, a princípio a gente vai trabalhar sentimentos como o ódio, a raiva, a angústia, a inveja, a ira. Então esses são sentimentos de baixa densidade. São situações que vão provocar a gente para a gente trabalhar esses sentimentos em nós. E se a gente aprende esses sentimentos, a gente eleva a nossa aprendizagem a sentimentos que têm uma densidade um pouco mais elevada, que são sentimentos de média densidade. Esses sentimentos de média densidade, como por exemplo, a gente tem, por exemplo, a angústia, a gente tem, por exemplo, sentimentos como o amor, a gente já começa a trabalhar uma tabela um pouco mais alta a partir daí, a gente já fica variando muito entre esses sentimentos de baixa densidade e alta densidade. Então, a partir do momento que a gente está variando as situações entre esses sentimentos, se você identifica que na sua vida você está trabalhando e variando muito entre estar feliz e estar triste, basicamente você está num momento que é um momento que a gente chama momento de conflito interno, que é um momento de guerra entre a nossa luz e a nossa sombra. A gente começa a trabalhar a dualidade que existe em nós. Então a gente começa a trabalhar a nossa luz e a nossa sombra. E, basicamente, nessa dualidade, a gente aprende como lidar com esses sentimentos. Então, a princípio, a gente conhece os sentimentos de baixa densidade e depois a gente vai começar a variar entre sentimentos de alta densidade e de baixa densidade. E aí a gente passa por diversas situações na vida que vai fazer a gente entrar em conflitos internos. De hora tá muito bem, hora tá muito mal, hora tá muito bem, hora tá muito mal. Ou seja, esse estágio da vida é um estágio da vida que a gente chama de conflito interno. Por que conflito interno?
Porque está existindo uma guerra dentro do seu ser. É quando o mundo externo ainda influencia no seu mundo interno. E, Júnior, quando é o momento que o mundo interno não é mais influenciado pelo mundo externo, tá? Que é onde as pessoas falam reino dos céus, que está na Bíblia, né? Ou onde as pessoas falam sobre a felicidade plena também, onde os budistas chamam de estado de iluminação, né? O estado de iluminação nada mais é do que quando você completa o que a gente chama processo kármico do ego. O processo kármico do ego, para quem não sabe, ele é um processo necessário para todos os seres que vêm aqui na Terra, ou seja, os seres que aqui estão encarnados estão trabalhando esses sentimentos, estão ali trabalhando a dualidade que habita, né, em nós. E nesse trabalho, a partir do momento que a gente completa, ou seja, a gente aprende a equilibrar a nossa luz com a nossa sombra e para de guerrear entre elas, a gente completa um processo kármico do ego. Esse trabalho é um trabalho que basicamente chamam de Reino dos Céus na Bíblia. Ele é bíblico, tá? Ele está registrado no Velho Testamento, no Novo Testamento também. Ele basicamente é um estado onde os budistas chamam que é estado de iluminação, né? Onde Buda também dá diversos ensinamentos sobre como atingir esse estado, que é onde o mundo externo não influencia mais o mundo interno, e basicamente você já equilibrou sua luz e sua sombra. Então você para de guerrear entre as situações. Independente do que acontece fora, não influencia o seu mundo interno. Bom, nesse vídeo eu vou contar um pouco de como foi o meu processo, né, de completar esse processo kármico do ego. Nesse momento, eu estou num momento onde a gente chama de estado de iluminação, que é onde a gente atinge, por exemplo, a paz interior de forma plena, onde o mundo externo não impacta na paz que há no nosso ser e, obviamente, na nossa dualidade interna. Isso porque os nossos sentimentos já estão resolvidos. Mas para isso é necessário diversas existências, é necessário diversas encarnações e é necessário também que a gente aceite a trabalhar esses sentimentos de forma plena, de forma, obviamente, íntegra, tá? Então a aceitação, o perdão e o agradecimento são elementos importantíssimos para que esse processo seja completo. Então como foi o meu processo dentro desse ciclo, tá? Basicamente eu conheci os sentimentos de baixa densidade também, conheci o ódio, conheci a ira, conheci a inveja. Esses sentimentos, ele querendo ou não, causam na gente uma amargura muito grande, então tem pessoas que ficam com traumas enormes desses sentimentos, seja de situação de perda de familiares, seja de situação, por exemplo, de perda, por exemplo, de pessoas no relacionamento, seja em situações, por exemplo, de perda no trabalho, no emprego, que nos desafiam a conhecer esse tipo de sentimento. E aí depois eu comecei a entrar numa guerra interna, né, que basicamente é um conflito interno, que é onde a dualidade ela começa a trabalhar. Ora a sua sombra começa a falar no seu ouvido, ora o ser de luz começa a falar com a sua sombra e eles começam a guerrear a todo momento. Até o momento onde eu entendi que basicamente eles precisam trabalhar junto. A sombra não necessariamente é ruim, a luz não necessariamente é boa. Eles precisam trabalhar juntos, ou seja, esses sentimentos, eles precisam ser sentidos, entendidos, compreendidos e ora, né, até que chega um momento que a gente fala, pô, vai acabar a guerra. Nesse exato momento vai acabar a guerra interna. É aí que você encontra o estado de paz. Então, na minha passagem, houveram diversos desafios, principalmente relacionados ao trabalho, principalmente relacionado à comunhão, né? Que me desafiaram a desenvolver esses sentimentos e parar de guerrear internamente. Até o momento que eu atingi uma alta frequência, que basicamente é a frequência do amor, da paz, da gratidão e ora chamada também de iluminação pelos budistas, tudo bem? Bom, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Se você achou interessante, comente aí qual etapa de trabalho que você tá interno, tá? E ter atingido isso não me faz melhor nem pior que ninguém, me faz apenas ter entendido e compreendido o processo, mas obviamente todos nós estamos nesse processo, ele é um ciclo contínuo, em diversas existências a gente vai passar por isso novamente, que obviamente é pra gente reforçar esse sentimento em nós. O processo ele é tão perfeito que faz com que a gente evolua sempre. Então sempre é possível a gente evoluir devido às encarnações, devido às existências que a gente tem, devido às novas situações que são apresentadas a nós, né, que basicamente desafiam a gente a trabalhar essa dualidade frequentemente. Então, a partir do momento que você compreende, aceita, agradece e basicamente perdoa todas as situações, aí sim você para de guerrear internamente, entra na paz e obviamente você atinge a verdadeira paz, tudo bem? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que esse vídeo vai ser importante. E até o próximo vídeo.